eu vou dizer assim, então eu vou falar assim, bom, eu fiz aqui uns slides. Peraí, tá saindo som, tá vendo?
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa live, que eu tive o prazer e a honra de ser convidada pela AVM Educacional, essa faculdade que eu trabalho e tenho muito orgulho de fazer parte dela, da equipe docente, né? Eu quero agradecer muito o convite. Eu estou muito feliz, fiquei procurando um tema que fosse um tema assim que pudesse interessar a tudo, a todos, inclusive até as pessoas que são leigas, né? Os nomes às vezes são meio esquisitos, mas eu acho que vai dar tudo certo, porque eu procurei fazer até o auxílio de uma apresentação, uma breve apresentação, para depois mostrar a vocês, né? Então, a gente vai falar, quer dizer, eu vou falar um pouco sobre os neurônios e as neuróglias, né? Que são as células da glia, também conhecidas como células da glia. E a mágica do aprendizado, né? Que mágica é essa? Eu fiquei procurando um nome, né, para colocar, e mágica me remete a uma surpresa, a algo muito maravilhoso, a algo muito bom que acontece, que nos dá muita alegria, né? Fiquei pensando nos próprios mágicos, né? Quando somos crianças, e aí a gente vê uma mágica e fica, olha, que coisa maravilhosa, como é que isso acontece? Tentando descobrir como é que aquilo acontece. Então, eu achei esse nome assim legal por conta disso, porque quando a gente estuda o cérebro, estuda os neurônios, né, as células da glia, e principalmente voltada à questão do aprendizado. Quando eu digo aprendizado, não me refiro somente ao aprendizado escolar, tá, pessoal? Ao aprendizado num todo, o aprendizado escolar e o aprendizado de vida, onde entram aí todos os atos motores, emocionais e comportamentais, que são fundamentais para o processo de aprendizado. E nós temos vários tipos de aprendizados e várias maneiras de aprender, né? Porque nós temos vários tipos de cérebro. A estrutura é a mesma, né? Temos o encéfalo, que engloba o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, mas todos temos o encéfalo, né? E podemos aprender. E cada um tem a sua forma de aprender, a sua maneira de aprender. E é muito interessante essa questão dos neurônios, porque a mim, que já estou estudando assim profundamente a questão da neurociência desde 2008, a cada dia que passa, eu vejo o quanto é fundamental nós entendermos como é que esse cérebro funciona e esses neurônios que moram lá dentro do nosso cérebro. Para que eles servem? Neurônios é uma célula nervosa. Tá. E aí os neurônios geralmente levam todos os louros, né? Quem estuda neurociência sabe que se fala muito, né, de vários tipos de neurônios, principalmente o neurônio multipolar, que é o que eu vou me ater um pouco mais. Nosso tempo é curto, então, infelizmente, eu não vou poder né, explicar todos eles e tudo, né? Então, o que acontece nessa questão do estudo do cérebro para o aprendizado? Se eu entendo um pouco desse funcionamento, como isso funciona, como esses neurônios funcionam, como essa informação chega ao meu cérebro, ao cérebro do meu aluno, ao cérebro do meu filho, do meu neto, do meu amigo, da minha amiga, do meu parceiro de relacionamento, da parceira, enfim.
como é que isso, como é que eu posso tentar entender um pouco determinados comportamentos dessas pessoas e o meu próprio, né? Então, como é que isso acontece? Antes da gente começar, eu queria dar aqui um oi, porque tem um monte de gente querida aqui já, né? Lidiane Sarmento, a Cláudia Araújo, minha querida, minha chefe, né? O André, querido André Codé, meu amigo querido, que a live ontem foi espetacular, maravilhosa, muito legal, assisti tudo, também tinha chegado bem cedo. Suzana Costa, né, minha querida Suzana, lá do MEA, Kátia Spana, Cláudia Valéria, minha amiga querida, que trabalhou comigo no Princesa Isabel. Nossa, um monte de gente querida. Eu queria falar todo mundo, mas geralmente não dá, né, gente? Denise Moura, um beijo, meu amor. Um beijo. Fatinha Alves, linda, querida. Graça Brum, Ana Paula Coutinho, Maria Gracinda. Então, eu tenho aqui alunos, ex-alunos, alunos atuais, amigos, né? Amigos de estrada, de profissão. Então, eu quero agradecer desde já, depois eu volto de novo no chat para dar mais um oi, e se tiver alguma pergunta e eu souber responder, farei com todo prazer. Bom, então, gente, primeiro eu quero aqui mostrar para vocês, ver se dá para ver direitinho, aqui é um encéfalo, tá? Então, aqui é um encéfalo, ele está todo dividido, é porque eu estou colocando, ele veio com velcro, eu estou colocando colchetezinho nele. Então, aqui os lobos, eles saem, tá vendo? Então, aqui nós temos o lobo frontal, o lobo aqui parietal, aqui a área occipital e aqui a área temporal. O cerebelo e o tronco, tá? Eu vou até virar assim, que é melhor, porque é como se o indivíduo estivesse olhando assim, tá? Então, aqui é a frente dos olhos e aqui é a nuca, vamos dizer assim, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho, vai entender um pouquinho o que acontece aqui dentro. Quem está aqui dentro? Essa região coloridinha toda aqui, ela é chamada de córtex cerebral, é a nossa massa cinzenta, né? Quando se fala assim, é a massa cinzenta, fulano está sem a massa cinzenta, tá pirado, tá, né? A pessoa muitas vezes legalmente se refere a essa região do cérebro, né? Que é a parte, a massa cinzenta. E nós vamos falar, escolhi esse que combina com a minha roupa, tá vendo aqui? Do neurônio, né? O neurônio multipolar. Então, eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês direitinho como é que a coisa funciona, e depois eu volto aqui, se preciso for, para responder alguma pergunta e tal. Então, nós vamos, então, à primeira apresentação, né? No neurônios e neuróglias, ou podem ser células da glia também, e a mágica do aprendizado. Bom, aqui está essa gravura que eu achei bastante emblemática, né? Que nós somos eletricidade pura. Nosso cérebro é eletricidade pura. O Eric Kandel, um grande estudioso, neurocientista, o estudo principalmente da memória, que ele faz um estudo muito minucioso, ele diz que se cada ser humano pudesse acender uma lâmpada, acenderia uma lâmpada de 100 volts, somente através de nossas conexões. Então, nós somos energia pura. E aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente como é que essa energia funciona. Então, nós temos aqui um neurônio multipolar, né, que é um neurônio que a gente encontra em maior abundância no sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro, e ele está representado aqui, brilhando, né, no nosso cérebro também. Então, essa imagem é exatamente o recorte do neurônio, que são os nossos amigos que habitam dentro do nosso córtex cerebral. Bom, e aí eu peguei a minha tatuagem, que eu fiz há 3 anos,
Essa aí é a minha tatuagem, né? Essa aqui, quem me conhece sabe, já viu. E eu achei muito, assim, tive uma ideia para colocar a tatuagem, porque ele representa, além dele representar um pouco da minha paixão, do meu amor pela neurociência, pela questão da educação, é vida, né? O neurônio é vida. Sem ele, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue viver, a gente morre. Então, vamos lá. Nós temos aqui, nessa região, nessa área aqui, os dendritos, tá? Então, nós temos aqui os dendritos, que é toda essa região aqui, que formam como se fosse uma folhagem. Dendrito, ele quer dizer árvore. Bom, corpo celular, que é aqui a volta, né? O que forma aqui, o que compõe, o que vai receber o nosso núcleo, porque a célula nervosa, ela é uma célula como outra qualquer. Ela tem algumas diferenças, que eu também não vou entrar em detalhe agora, mas ela precisa ter um núcleo e ela precisa ter suas proteínas. Quando a informação, ela entra nesse núcleo aqui, né? A informação que nós recebemos, o estímulo que nós recebemos, quando ela entra neste núcleo, aqui eu estou mostrando um, né, pessoal? Mas, na verdade, nós temos circuitos neuronais, tá? Mas não tenho como explicar por todos os circuitos. Então, a gente vai passo a passo. Então, nós temos aqui o núcleo, onde, quando essa informação ela entra, ela se transforma em memória de longo prazo, ou memória implícita, também vocês podem encontrar na literatura, memória não declarativa. É aquela informação que nós guardamos para sempre no nosso cérebro. Então, nós temos as memórias motoras, nós temos as memórias emocionais, que são extremamente importantes, né? Vários tipos de memória de longo prazo. Então, quando a informação entra nesse núcleo, é quando se estabelece essa memória de longo prazo. Mas isso aí é para uma outra live, uma outra oportunidade. Então, nós temos, vindo para cá, nós temos aqui o axônio, tá? O axônio, vamos imaginar que seja o fiozinho. Então, aqui, ó, essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó, tá vendo? Tirei uma bainha de mielina para vocês entenderem. Ó, é essa parte aqui, toda vermelhinha, que vem até aqui, tá? Daqui até aqui, do cone axonal até o final do axônio, certo? Isso aqui é o axônio, que é esse filetinho aqui. Esses meio quadradinhos que estão aqui simbolizando aqui na tatuagem são as bainhas de mielina, que eu também vou falar delas, que elas são muito importantes, tá? Que é essa aqui que eu, se fosse assim fácil tirar, né, seria bom. Quer dizer, seria bom nada, porque aí a pessoa ia ficar com esclerose múltipla. Então, olha aqui. Aqui nós temos a bainha de mielina, representada nesse azulzinho. Bom, o nó de Ranvier, isso aqui já é de propósito, não é falha nem do neurônio, nem da tatuagem, tá? Isso aqui são espaços que existem entre as bainhas de mielina. Para que serve esse espaço? Para que o impulso nervoso ele aconteça de maneira saltatória, tá? E com isso ele possa ter uma propagação maior. Então, nós recebemos por aqui a informação pelos nossos dendritos. Essa informação ela vai ser processada, enviada para o axônio, e aí, quando ela passa pelo axônio, o que vai acontecer? Ela vem e faz assim, ó, ela salta o nó de Ranvier, como se fosse um obstáculo, né? Então, vem um obstáculo, imagina o cavalo, ele vem vindo, tem aqueles obstáculos colocados ali para ele poder saltar, e eles têm um espaço. Aquele espaço é para quê? Para que ele apoie e dê impulso, apoie e dê impulso. Então, vamos tentar pensar nessa analogia, tá? Bom, o axônio aqui eu já falei. Lá no final, nós temos, então, o terminal axonal, que o nome já diz, é o fim do axônio, e no fim do axônio nós temos os botões sinápticos, certo? Nesses botões sinápticos, o que vai acontecer?
nós temos ali as vesículas com os neurotransmissores. Então, quando a gente recebe um estímulo, e esse estímulo ele precisa ser passado para outro neurônio, para que essas sinapses possam acontecer, né? Esses botões sinápticos eles vão se abrir. Para quem sair? Os neurotransmissores, certo? Então, vamos lá. Bom, e aí eu fiz aqui uma analogia, porque eu sei que, além de ter meus colegas aqui, meus alunos, professores, tem pessoas também que são leigas, que têm interesse no assunto e desejam conhecer um pouco mais, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos o neurônio, né? Como eu mostrei para vocês lá na tatuagem, com os dendritos, o corpo celular, o núcleo, o axônio passando aqui, as bainhas de mielina representadas aqui nesse azulzinho, o terminal axonal e as bolinhas, o botão sináptico, né? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Eu achei interessante fazer assim uma analogia com uma árvore, partindo do princípio que o dendrito ele é considerado árvore, né? Ele em latim ele tem a tradução de árvore. Então, vamos imaginar, coloquei um do lado do outro aí, peguei uma árvore que seria para uma criança pintar, e vamos fazer, então, essa analogia. Então, os dendritos representariam o quê? A folhagem. Vamos pensar que nós estamos dentro de uma floresta onde tem inúmeras árvores e aquela floresta mais fechada, né? Então, ali, aquela folhagem toda, elas são os dendritos, vamos dizer, tá? Do neurônio. Nós temos, então, o axônio, que ele faz o quê? Ele leva, no caso da sinapse desse neurônio multipolar, gente, que é no sistema nervoso central, ela é unidirecional, tá? Então, essa passagem desse impulso, ela vai em uma direção só, tá? Então, o que vai acontecer aqui? No axônio, esse impulso, ele vai começar dos dendritos, né? Ele vai começar nos dendritos, vai ser recebido aqui, e vai ser passado para o axônio. Esse axônio aqui, ele está passando um impulso nervoso. E na árvore, o que passa? A seiva, a alimentação, né? A nutrição do vegetal, da árvore em si. A mesma coisa acontece em relação ao potencial de ação. Lá no final, nós temos o terminal axonal, que nós podemos comparar com a raiz da árvore. No terminal axonal, eu não falei para vocês que quando a gente recebe esse impulso, essas sinapses fazem o quê? Lá no final, o que vai acontecer? Vão abrir esses canais, esses botões sinápticos, eles vão abrir, eles vão colocar para fora, expelir, vamos dizer assim, os neurotransmissores para que ele possa se unir ao outro neurônio e assim esse impulso passar. O mesmo acontece com a raiz. A raiz, o que ela faz? Ela vai, né? Ela vai ampliando. E o que seria? E muitas vezes, como a gente está numa floresta, que foi o exemplo que eu dei a vocês, o que acontece? Quando essas raízes elas vão, né, se esticando, enraizando mesmo na árvore, como a gente coloca, né, como a gente fala, nossa, essa árvore está enraizando, está dando origem a outra. Olha, nasceu uma semente. Assim acontece com o processo sináptico, né? Então, os neurônios, eles não se encontram. Entre eles, aqui no finalzinho, tá? Nesse terminal axonal, entre eles, existe um espacinho que nós chamamos de fenda sináptica. É por onde o neurônio pré-sináptico, que é esse primeiro, ele vai liberar os neurotransmissores para o neurônio pós-sináptico, esse neurônio vai fazer todo o caminho novamente, e assim se forma um circuito. Imaginem também, para vocês entenderem a questão da sinapse, um gato de luz no poste. Quando você olha um gato de luz no poste, você diz assim, de onde começou esse fio? Né?
E, às vezes, acontece de um fio daquele ali dar um curto, ou alguém vai lá e corta o gato, faz alguma coisa. O que pode acontecer na casa das pessoas? Algumas pessoas ficam com o ar-condicionado, outras ficam com a televisão. Quer dizer, as fases, embora seja um gato, as fases, elas vão se modificando. Então, a mesma coisa acontece com os neurônios, no processo sináptico. Eu não vou nem entrar na questão das lesões, porque também já é algo bem que a gente precisaria de mais tempo, mas eu estou falando do funcionamento normal das sinapses, tá? Das sinapses para gerar o aprendizado. Bom, então aí eu espero que vocês tenham entendido, depois eu vou dar mais uma olhada aqui no nosso chat. Bom, aqui eu fiz assim, peguei lá aquele finalzinho, ó, eu sou meio que vou e volto, sabe? Às vezes, para poder explicar direitinho. Aqui, ó, nesse finalzinho aqui, é esse grande aqui, tá? Então, a gente tem o neurônio pré-sináptico, que é o neurônio que está vindo com um impulso nervoso. Nós temos essas vesículas sinápticas, que são representadas por essas bolinhas, e esses triângulozinhos aí dentro dessas bolinhas, eles são os neurotransmissores. Já ouviram falar, né, de acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA, nossa, um monte, ocitocina, né? Cada um deles, eles se unindo, eles vão gerar determinados aprendizados comportamentais, motores, certo? Bom, falando de uma maneira geral, quando esse impulso ele vem daqui de cima, no neurônio pré-sináptico, o que vai acontecer? É como se ele empurrasse essas vesículas sinápticas. Vocês estão vendo aqui esse arquinho que está aqui, ó, esse arquinho demonstrando que essa vesícula está fazendo assim, ó, abrindo. Quando ela abre, os neurotransmissores que estão representados pelos triângulozinhos, eles vão, olha aqui, para a fenda sináptica. Aqui, no neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que está aqui esperando os neurotransmissores desse aqui, o que ele vai fazer? Ele tem ali os receptores, vou dar um exemplo de um neurotransmissor, por exemplo, uma serotonina, que é um neurotransmissor que, quando nós estamos com ele bem no auge, né? Nós estamos alegres, felizes, com esperança, costuma-se dizer que é o neurohormônio do bem-estar, né? Então, vamos pensar isso. Então, eu recebo uma informação que me gera prazer, que me gera alegria, que me gera coisa boa, né? Que eu fico feliz. E aí, o meu neurônio pós-sináptico, ele também tem receptores para a serotonina. Então, o que vai acontecer? Quando esse impulso chegar lá, no final, no meu botão sináptico do neurônio porque ele é que vai dar o comando da abertura dessas vesículas para que o neurotransmissor saia, ele vai sair, e esses receptores de serotonina, que foi o neurotransmissor que eu dei o exemplo, eles vão se abrir para quê? Para receber esse neurotransmissor. E assim vai passando para os outros neurônios. Então, o meu cérebro vai entender que aquela informação é uma informação boa, feliz, é uma informação que me deixa muito bem. Agora, tem um detalhe muito importante, já que eu vou falar muito brevemente sobre a questão da emoção, que eu não posso falar de aprendizado se eu não falar de emoção, né? Isso também funciona, né? Por exemplo, essa questão do circuito do prazer, ele também funciona de uma maneira, como eu posso dizer? Eu não vou dizer que é de uma maneira negativa, porque o cérebro ele não compreende o que é bom, o que é ruim. Ele entende prazer. Então, o que é prazer para mim pode não ser prazer para o Antônio, para o José, para a Maria, né? Então, isso aí é uma questão também que a gente precisa entender um pouquinho mais à frente, que eu também não vou conseguir explicar hoje. Mas eu só preciso que vocês entendam, absorvam como é que esse processo funciona, tá? Justamente dependendo da questão dos neurotransmissores, o meu processo emocional pode ser bom,
ou ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu nunca costumo dizer que existem emoções ruins. Eu não gosto desse termo de emoções ruins, porque é preciso, sim, que a gente sinta raiva, é preciso, sim, que a gente, tenha momentos de explosão, muitas vezes, porque a gente sai da zona de conforto, e saindo da zona de conforto, a gente muitas vezes consegue coisas espetaculares. É lógico que a gente não vai ficar administrando sentimentos, emoções, vamos dizer assim, ruins. Evidente que não, porque isso não é bom para ninguém. Mas a gente se permitir isso, por isso elas existem, né? Então, vamos lá. Então, aqui seria uma sinapse química. Temos a sinapse elétrica também, mas eu não vou falar muito dela, porque essa sinapse é a que a gente encontra em maior abundância, né? Em abundância no nosso sistema nervoso central. Bom, e aí vem as células da glia. Quem leva os louros geralmente são os neurônios, né? Se a gente perguntar assim para uma pessoa, às vezes até mesmo para um estudante que está começando agora, dizer assim, o que nós temos mais no cérebro? Nós temos mais neurônios ou células da glia, né? Aí, geralmente, a pessoa diz assim, neurônios. Claro, nós temos, tem o livro do Roberto Lente, né, com 100 bilhões de neurônios, que ele coloca essa questão, né, que para quem quer também é uma boa bibliografia, 100 bilhões de neurônios do Roberto Lente, o Princípios de Neurociências, isso aí, são mais específicos para o estudo da neurociência, né? Então, eu digo a vocês que nós temos muito mais células da glia do que neurônios. Então, a proporção é meio que assim, para um neurônio, nós temos pelo menos 10 células gliais para um neurônio. Então, vejam aí no slide, esse azulzinho são os neurônios, tá? Reparem como é que as células da glia, elas ficam grudadinhas no neurônio. Mas, Cláudia, para que elas servem? Talvez eu nunca tenha escutado falar, ou são uns nomes tão complicados, são uns nomes estranhos. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho mais hoje, né? Então, vamos lá. Neurônios representados em azul. Esse vermelhinho aí seria uma artéria, tá? Um capilar, certo? Sanguíneo. E nós temos, então, o astrócito, que ele parece um neurônio, mas ele não é um neurônio. Ele tem um formato de estrela, ele parece, né? Só que ele não tem o axônio, mas ele é extremamente importante, só um parêntese, quando nós temos lesão cerebral. Né? Quando o indivíduo apresenta lesão cerebral, geralmente os astrócitos fazem um tipo de... ajudam na sinapse, porque essa sinapse que eu falei para vocês no slide anterior é uma sinapse neurônio, um neurônio. Então, nós temos um tipo de sinapse também, que ela se chama sinapse tripartite, que é com a ajuda do astrócito, tá? Então, vamos supor assim, só para dar um entendimento a vocês. Por exemplo, um indivíduo que sofre um AVC e tem um problema de fala. Então, ele perde a fala. E aí, ele está fazendo tratamento fonoaudiológico, está fazendo direitinho ali, tal, e está começando a ter vários ganhos. Então, se ele, por exemplo, falava, eu quero beber água, e com a terapia fonoaudiológica voltada para a questão da plasticidade cerebral, um novo aprendizado de linguagem, então, ele pode falar, por exemplo, água. Um exemplo, água. Então, a gente pode entender que aí houve o quê? A interferência de um astrócito ajudando a fazer essa condução dessa informação, tá? Mas, Cláudia, ele não tem axônio, mas ele tem ele acumula todas as propriedades para que ele possa auxiliar nessa sinapse. Eu não coloquei isso no slide para não ficar meio confuso, senão vocês podem pensar que toda sinapse tem que ter a ajuda do astrócito. Não, a ajuda do astrócito é quando a gente encontra um cérebro lesado, tá? Que está sendo reabilitado. Então, é um parêntese. Que é uma célula da glia. Os oligodendrócitos,
também, nome, né? Bonito, dá para colocar o nome assim, né? Vem cá, astrócito, oligodendrose, né? São também células gliais importantíssimas para realizar a construção da bainha de mielina, do sistema nervoso central, tá? E nós temos aqui, então, também a micróglia, ou microglia também, tá? Que ela está aqui também colaborando, né? Uma célula sanguínea, colaborando também, principalmente com essa cicatrização do sistema nervoso. Bom, tem mais delas. Então, reparem, eu quis trazer esse slide não só por questão dos nomes, mas questão, assim, de vocês perceberem que as glias, elas trabalham nos espaços intracelulares, tá? Então, imaginei a gente com um dedo assim, que seria lá um entrelaçamento, né? Uma rede neural, e nesse espaço aqui, por exemplo, ó, onde entrou o meu nariz, a gente encontra a célula da glia. Aqui, a gente encontra a célula da glia. Aqui, a gente encontra a célula da glia, tá? Então, elas ficam dentro do sistema nervoso, trabalhando ali junto com os neurônios. Beleza? Então, vamos lá. Aqui. Funções delas. O que elas fazem? Sustentação e defesa do sistema nervoso, tá? Então, além delas sustentarem, sustentação mesmo do sistema nervoso, elas têm o processo de defesa também quando acontece alguma lesão cerebral, quando está tendo uma reabilitação, né? Aí eu estou falando de cérebro, tá, gente? Eu não vou falar do restante do corpo, tá? Bom, um revestimento, e aí a gente pode pensar na bainha de mielina, que eu fiz um slidezinho só mesmo para explicar um pouquinho da bainha de mielina, que é importantíssimo também. Então, ela faz um revestimento, um isolamento elétrico, olha que bacana. Então, veja como é que nós somos eletricidade pura. Isolamento elétrico. Então, imagina, eu tenho um outro neurônio que o meu namorado fez para mim, mas eu não sei onde eu coloquei ele, mas eu vou pegar esse aqui, que acho que dá para entender também. Então, olha só, pensem, vou pegar ele mesmo. Pensem num fio desencapado, tá? A gente tem um fio desencapado. Imagina, não tenho nenhum aqui, gente, que eu pudesse mostrar, mas enfim, um fio desencapado. Aquele encapadinho do fio, tá? A gente poderia dizer que é a bainha de mielina. Só que é claro que ali ela não está com o nó de Ranvier, tá? Vamos falar um pouco mais grosseiramente. Se a gente tira aquela capinha branca, por exemplo, do fio do celular, né? Do carregador do celular, se a gente tira aquela capinha dele, ou preta ou branca, que seja, dependente da cor, o que vai acontecer? E ele estiver ligado na tomada, e você colocar a mão ali, naquele fio que estaria representando o axônio, o que vai acontecer contigo? Choque elétrico, né? Porque esse carregador vai estar ligado lá, sem a proteção, que é aquela proteção que cobre mesmo o fio, né? E aí a gente vai levar o quê? Um choque elétrico. A mesma coisa acontece com os neurônios. Por isso que nós temos a bainha de mielina. Então, ela é um isolamento elétrico, tá? Para não dar um curto-circuito, vamos dizer assim. Com isso, a modulação, né? A modulação dessa informação e essa atividade neural que eu botei aí de PA, que é o potencial de ação ou impulso nervoso, que é a mesma coisa, tá? Então, a gente recebe o nosso estímulo pelos nossos órgãos dos sentidos, é só desse jeito que entram as informações. Órgãos dos sentidos. Dependendo da informação, ela pode ser visual, auditiva e tátil, ela pode ser só visual, ela pode ser só auditiva, enfim. Imaginem 1000 informações, né? E aí, isso tudo que eu estou passando para vocês é o processamento cerebral, que a gente escuta tanto falar, né? O processamento. Fulano está com problema no processamento, na questão da cognição, o processamento não está legal. Mas o que é o processamento? É isso aí que eu estou passando para vocês,
tá? De uma maneira muito rápida até. Bom, então vamos lá ver, assim, mais separadinho, um pouquinho. O importante que vocês entendam, voltando aqui, essas funções, elas competem a todas as células da glia. E aí eu, como sou um pouco detalhista, resolvi separar um pouquinho, né? Então, nós temos o astrócito, achei essa foto muito legal. Vocês vejam que é um formato de estrela, dá para reparar que ele está preso ali num vaso sanguíneo, né? Cheio de hemácias, imagino eu que seja ali, né? E aí nós temos dois tipos desse astrócito, ele tem o formato de estrela. Então, temos os protoplasmáticos, vejam que eles são células mesmo, né? Como as células que a gente estuda lá no Fundamental 2, no ensino médio, né? Então, protoplasmáticos, substância cinzenta, seria mais nessa região aqui. Ei, caiu meu lobo frontal. Tá vendo aqui? Então, seria nessa região que aqui está colorida, mas que ela é representada como cinza, né? Região cinzenta, substância cinzenta. Então, esses astrócitos, eles ficam mais no córtex cerebral. E os fibrosos na substância branca, que é onde nós encontramos um número maior de neurônios. Participam da poda neural. Olha como é que tudo tem a ver com a árvore, né, gente? Por isso que eu achei interessante fazer aquela analogia do slide lá da frente. Então, a poda neural, o que seria essa poda neural? Então, aqueles neurônios que não é lesão, por favor, não é lesão, tá? É um processo neurofisiológico, ele é normal e acontece em qualquer cérebro. Tá? Nos cérebros neurotípicos, ou seja, os cérebros que não apresentam nenhuma alteração, nenhum distúrbio, e também nos cérebros dos autistas, dos TDAHs, dos disléxicos, dos indivíduos que sofrem de saúde mental, né, que têm transtornos mentais. Então, essa poda, ela acontece. Ela apenas em outros cérebros que não sejam os neurotípicos, elas acontecem em períodos e de maneiras diferentes, pensando que todo ser humano é único, por isso somos chamados de indivíduos. Ou seja, todos temos cérebro, né? Todos temos o encéfalo, temos o cérebro dentro do encéfalo. Todos temos visualmente olhos, nariz e boca. Mas reparem que, embora nós tenhamos olhos, nariz e boca, certo? Todos nós, a nossa face é composta dessa forma, olhos, nariz e boca, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Nem os gêmeos univitelinos são iguais, sempre tem uma diferença. Então, a natureza nos mostra, né, que realmente, se por fora nós somos iguais, temos olhos, nariz e boca, mas somos iguais aparentemente, né, aqui dentro é a mesma coisa, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um teve um tipo de gestação, né? Várias experiências, cada um tem vários tipos de traumas, carregam mazelas, carregam coisas boas. Nós somos únicos, nós somos únicos. Então, essa poda, ela precisa acontecer para quê? Para que essas informações, para que informações novas, elas possam acontecer, tá? Elas possam acontecer. Elas possam se consolidar, certo? Controlam a função sináptica. Olha aí o exemplo que eu falei para vocês do questão da sinapse tripartite, tá? Esse controle dessa função sináptica. Regulam o fluxo sanguíneo, que também é muito importante. Regulando o fluxo sanguíneo, regula-se também a parte de oxigenação cerebral. E também nós temos aqui associados aos neurônios ou a vasos sanguíneos. Então, aí como, por exemplo, está mostrando a foto, eles estão associados aí aos vasos sanguíneos, mas eles se associam também aos neurônios. Além da nutrição que ele faz, ele ajuda também na sinapse, nessa poda neural, tá? Bom, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat, que tem bastante gente, vamos ver.
Nossa, tanta gente legal. Célia Faria, saudade das suas aulas no IPUB UFRJ. Um beijo, querida, quanto tempo. Dani Manera, Juliana Cardoso, conhecemos essa tatuagem, privilégio ter tido aula com você. Um beijo, Ju. Denise, essa nasceu para promover a aprendizagem, excelente professora. Ô, querida, sei bem, porque já fui sua aluna e sou admiradora. Um beijo, você também é maravilhosa. Não é à toa que você está com a gente aqui na AVM. Maria Cláudia. Maria Cláudia. Mary Su, linda. Cláudia. Que linda. Beijo, Mary. Marta Relvas, minha irmã querida, maravilhosa. Você é que maravilhosa. Aprendo muito com você. Você, André, Mary Su, Denise Moura. Nossa. Olha, muita gente legal, caramba. Obrigada, gente. Vanessa Castro. Então, podemos dizer que nosso aluno só aprende quando ele sente prazer. Vanessa, sim. Eu vou falar sobre isso também, mas, com certeza, ele precisa sentir motivado, né? Ter ali a vontade, o querer, a necessidade. Ontem a André falou nisso brilhantemente também. Então, eu preciso... Agora, para eu motivar alguém, eu preciso estar, né? E, infelizmente, a gente ainda vê aí muita gente, tipo, eu não ganho para isso, meu Deus, esse garoto, vou botar ele para lá porque não está dando, ou então esse adolescente, ou esse aluno de pós-graduação. Quando eu falo, não falo só de criança não, gente, falo de aluno de pós também, entendeu? Porque ser humano é ser humano, né? Então, como é que você faz? O que a gente está aqui tendo que se virar para fazer aula... Oh, meu Deus, online. Eu não digo nem EAD, porque o EAD já tem um formato ali direitinho, mas todo mundo teve que se virar nos 30. Haja plasticidade cerebral, estamos conseguindo, graças a Deus, né? Então, o que nos estimula isso? O amor que a gente tem pelo que a gente faz. Então, eu consigo estimular, né? Pelo menos eu tento, estimular os meus alunos, mesmo eles lá do outro lado da telinha e eu aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reformular todos os meus slides, eu tenho que usar muito mais detalhes, eu tenho que usar dessas estratégias pedagógicas, que não deixam de ser estratégias pedagógicas, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Mary Su disse que até a gatinha dela está atenta. Beijo, Mary. Tânia Fabri, oi, querida, que bom te ver, que bom ouvir, que saudades também. Quem mais, gente? Quem mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cláudia Nunes, a perspectiva da neuróglia fortalece o conceito da neuroplasticidade. Daí, maior qualidade nas funções cognitivas. Perfeito, isso aí. É isso aí mesmo. Se pudesse, ficava aqui até amanhã falando função executiva, tudo. Graziele Borges, boa noite, professora Cláudia, como é maravilhoso lhe ouvir. Um beijo, querida. Que bom que você está aqui. André, DHA e EPA são gorduras boas do ômega 3, possuem funções relacionadas à aprendizagem e memória, tratamento de enxaqueca, demência e depressão, aumento de dendritos e sinapses. Boa, André. Essas siglas aí eu acho que eu não conhecia, não. Depois você me passa isso. Cláudia, fantástico. Cláudia Nunes, é fantástica justificar a aprendizagem experienciando o conhecimento das neuroglias. Renata Soraide, deixa eu ver se tem pergunta aqui, gente. Mariana Bastianelli. Pena que muitos professores hoje em dia perderam a motivação em ensinar. E com isso, cada vez mais temos crianças com dificuldades na aprendizagem, pois perderam a motivação em aprender. Às vezes nem nunca tiveram, né, Mariana? Às vezes dentro da escola é que eles vão buscar ali um aconchego, uma acolhida, e infelizmente não tem, né? Maria Gracinda Conde, por isso estamos aqui motivados em aprender com você, Cláudia. Um beijo, querida. O que mais? Não tem pergunta. Cláudia Araújo, maravilhosa. Idem, você. Beijo. Daniele Maneira. Cláudia, se puder, repete a questão do AVC. O que você queria, Dani? Depois coloca aí, que quando eu voltar no chat eu falo novamente, tá? Então, vamos lá.
Bom, espera aí que eu tenho que posicionar aqui o meu mouse. Bom, vamos lá. Então, nós temos os oligodendrócitos, que nome feio, mas eles são lindos. Olha aí, eu destaquei, formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, vejam ele aí. Eu destaquei com essa rodinha vermelhinha. Parece uma estrelinha. Olha que interessante como é que o ramo dele aqui, né, que sai desse corpo dele, porque ele também tem um corpo celular, afinal ele é uma célula, né, tanto que ele tem núcleo, ele tem suas propriedades. Olha aqui que legal. Ele faz... Pensem numa cebola, gente. Eu ia até trazer uma cebola, esqueci. Eu ia cortar a cebola e ia trazer. Mas, vamos lá. Vamos pensar numa cebola. Quando a gente vai fazer aquele bife, que daqui a pouco todo mundo, quando sair daqui, vai comer uma jantinha, um jantarzinho bem legal, ou vai fazer aí um aperitivinho, enfim, vai cortar ali uma cebolinha. Toda vez que cortar a cebola, pensa ali, puxa, estou cortando um oligodendrócito. Mas o que eu quero fazer a analogia? Quando a gente corta, tem aquele meinho, né? A gente dá aquela cortada no meio, tem aquele meinho. Aquele meinho é esse cara aqui, ó, é o axônio, tá? Então, imagina que seja o axônio, imagina que a cebola fosse assim, né? A gente está vendo ela de frente. Cortou, você vê aquela bolinha aqui assim, no meinho, tá? E aí você tem o quê? Os anéis. Então, os anéis, a gente poderia fazer analogia com a bainha de mielina do neurônio. Então, é como se fossem enroladinhos, assim, um rocambolezinho, envolvendo com todo cuidado, amor e carinho, para que o axônio não se rompa e não aconteça nenhum problema com ele. Agora, eu vou falar mais para frente, senão eu vou acabar atropelando, né? Eu mesmo atropelo a informação, porque vem eu já quero logo falar. Então, vamos lá. É que eu vou falar da bainha, a questão da bainha de mielina em si. Então, olha aí, essa representação aqui do lado, né? Então, nós temos aqui uma célula. Olha que interessante, gente. Quando nós temos bainha de mielina, quando ela está no sistema nervoso central, ela se chama oligodendrócito. Quando ela está no sistema nervoso periférico, ela tem outro nome, eu vou mostrar para vocês. Mas ela faz exatamente a mesma coisa, tá? Ela envolve o axônio, sendo que uma é do periférico e a outra é do central. Então, vamos lá. Então, olha só. Axônio aqui representadinho em amarelo, saiu a setinha, eu vou consertar depois, né? Então, aqui, ó, essa setinha era para estar aqui nesse amarelinho, e a bainha de mielina, esses anéisinhos de cebola, entre aspas, aí. Então, ela serve como um isolante elétrico e elas mielinizam, quando a gente ouve dizer assim, doenças desmielinizantes. Já ouviram falar? É exatamente uma doença da bainha de mielina, é onde essa bainha de mielina, por algum motivo, que não se sabe qual, infelizmente ainda, porque se soubesse isso não aconteceria nunca mais, né? Elas começam a se partir, elas começam a se quebrar. E aí, eu não falei para vocês que elas têm a função também de ajudar na propagação do impulso nervoso? Se a bainha de mielina se quebra, se rompe e vai embora, como é que fica esse impulso nervoso? Ele acontece? Acontece. Só que ele vai acontecer com uma alteraçãozinha que a gente vai ver mais à frente agora. Vamos lá. Olha lá. Olha o nome que ela tem quando ela... Olha aí, imagina a cebola de frente, né? Olha lá, como eu falei para vocês. Quando ela está na célula, quando essas células estão no sistema nervoso periférico, elas se chamam células de Schwann. Células de Schwann, aí a pronúncia, a gente escuta de várias formas, mas células de Schwann. Então, olha lá, nós temos o axônio, e olha como é que fica interessante. A célula está aqui, e aí a célula, perdão, aqui está o axônio, a célula vem e começa a fazer isso aqui, né? Olha lá,
E aí ela vai passando por etapas. Aí ela vem aqui o axônio, aí o mesaxônio. Por que mesa? Porque ele está no meio, está dentro. E olha ela aqui, ela é essa aqui. E ela vai fazendo assim, e ela vai enrolando, e ela vai enrolando. Aqui seria, por exemplo, um neurônio que ele vai fazer conexão, vamos dizer, com o músculo do braço, tá? Então, nós temos a sinapse, neurônio. Aliás, nós temos vários tipos de sinapse, mas eu também não vou conseguir falar hoje, gente. Mas nós temos vários tipos. Mas, assim, temos a sinapse neurônio com neurônio e temos a sinapse neurônio com músculo. Neurônio com músculo são sinapses do sistema nervoso periférico, tá? Olha aí, que eu ia falar da bainha de mielina. Peguei a mesma gravurinha lá, a bainha de mielina que está representada pela rosinha. Então, ela faz o quê? Ela reveste os axônios, né, com gorduras e proteínas, certo? Isolante elétrico, eu já havia falado anteriormente, protege o axônio, está muito claro isso, né? Porque ela está ali no meio, o axônio no meio e ela ali, ele enroladinho por ela. E olha só, aumenta o potencial de ação, ou seja, aumenta o impulso nervoso. Vejam, com a bainha, imagina um carro de Fórmula 1 a mais ou menos 400 km por hora. Esse é mais ou menos o tempo de um impulso nervoso, sendo que no nosso cérebro acontecem milhares deles, milhares, tá? Então, mais ou menos 400. Olha só quando não tem a bainha de mielina. Então, o que acontece? Imagina lá o nosso Fusquinha lá dos anos 70, né? Mais ou menos 30 quilômetros por hora. Olha a condução desse impulso. Ou seja, se o Fusquinha tiver com algum probleminha que seja relacionado a, entre aspas, bainha de mielina dele, ele vai conseguir chegar no lugar, no objetivo dele, né? No lugar, ele vai sair de Botafogo e vai conseguir chegar em Ipanema. Só que se, de repente, o Fusquinha tivesse funcionando numa boa, ele poderia chegar com um tempo maior. Talvez não 400 km por hora, evidente, né? Mas ele chegaria num tempo maior. Por que ele não vai chegar? Porque alguma peça dele não está legal, o que está dificultando que ele ande. A mesma coisa acontece com o nosso impulso nervoso. Então, um exemplo que às vezes eu costumo dar é da nossa querida Cláudia Rodrigues, aquela comediante, né? Que ela tem esclerose múltipla, que é exatamente uma doença provocada por essa desmielinização da bainha de mielina. Então, vocês reparem que ela fez o tratamento da célula-tronco, o tratamento não, perdão, o implante, né? E ela está recuperando, e tem horas que ela regride e tal, e isso é algo que o sistema nervoso ele precisa se adaptar. Tá? Então, uma doença característica do problema na bainha de mielina é a esclerose múltipla, certo? Vamos lá, então, gente. E a micróglia, ou microglia, que aí eu peguei essa figurinha aqui, porque eu falei, poxa, fagocitose já é um nome tão complicado. Se eu tentar explicar, assim, de repente, sem ter um apoio visual, às vezes se complica, né? Então, essa célula maravilhosa, né, que é uma célula, todas elas são células da glia, tá, pessoal? O que elas fazem? Quando acontece uma doença, uma lesão cerebral, ou algum tipo de doença, o que elas fazem? Elas aumentam de tamanho e elas fazem o quê? Exatamente a fagocitose. Isso aí a gente aprendeu lá, né? Quando a gente era adolescente. Então, vejam bem aí nesse desenho, que eu achei ele muito didático, né? Representado do 1 ao 5. Então, a fagocitose de uma célula inimiga, ou seja, entrou ali e disse assim, opa, eu vou entrar aqui. Aí, o que a micróglia diz? Aqui você não vai entrar, não, senhora. Mas não vai mesmo. E aí ela vai dizer, eu vou entrar, porque você não manda em mim. Ela vai dizer, aqui você não entra. Imaginem que não é uma só, não é uma micróglia, né? E nem uma célula má, certo? Então, o que ela vai fazer? Esse fagossomo e o lisossomo, né, são estruturas que se tem dentro da micróglia, né? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai, vamos imaginar assim, ela vai dizer assim, não, você não vai entrar, eu vou, você não vai, eu vou, você não vai, eu vou, tá bom, então você entrou, então agora eu vou destruir você. E aí, o que ela faz? Ela
engole, entre aspas, né? Claro, ela pega essa célula inimiga, né? E ela começa a degradar, ela começa a liberar várias substâncias nessa célula inimiga para que essa célula entre em processo de degradação, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai liberar esses fragmentos no próprio sistema, mas ela mesma faz essa limpeza. O interessante, isso é bastante interessante, né? Então, por exemplo, assim, se tem uma lesão, uma lesão cortical, né? Uma lesão cerebral, e aí o indivíduo teve um acidente vascular, o que vai acontecer ali? Aquele pedaço, ele vai ficar como se fosse uma cicatriz, porque ela junta com os macrófagos, que aí são outras células, que são células sanguíneas também, e as micróglias e os macrófagos, e aí eles fazem uma faxina naquela região da lesão, tá? Então, olha a importância das células da glia, onde todo mundo imagina que os neurônios que fazem esse trabalho todo sozinhos. Não, eles não fazem. Eles são espetaculares, maravilhosos, mas eles precisam de ajuda. Aliás, quem não precisa, né? Então, aqui é mais voltada ao canal da medula espinal, tá? Que é exatamente a nossa medula, que é o que a gente vulgarmente chama de coluna, certo? Então, você pensa aí, uma foto mesmo, que eu peguei, inclusive, na internet, ela é uma foto mostrando nessa área roxinha os ependimócitos, e esse branco aí parece um vácuo, mas não é, o canal central da medula. Então, aquele líquido, que é o LCR, que é o líquido céfalo-raquidiano, né? Céfalo-raquidiano, que é aquele que geralmente se faz a punção para ver se o indivíduo está com meningite e tudo mais, tá? Então, ela vai revestir também os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinal. Ela também é uma célula da glia. Então, essas são as células da glia mais importantes para vocês. Que lindo tudo isso, Cláudia. E aí, o que eu vou fazer com isso agora? O que você vai fazer com isso? Quer dizer, não vai fazer nada, porque isso já faz, né, por si só, nos nossos cérebros, no nosso sistema nervoso. A gente vai só pegar e dar uma pitada de sistema límbico. E eu não vou, porque esse assunto ele vai embora, então eu juro que eu vou tentar falar, assim, 1% sobre isso, para vocês entenderem como é que é esse aprendizado. Juntando com toda essa fisiologia que eu falei para vocês, mais o sistema límbico, que, olha aí, responde pelos comportamentos instintivos, emoções profundas, sistema de controle das emoções humanas. Esse é o sistema límbico. A responsabilidade dele é essa, tá? No nosso córtex, forma um elo entre os centros superiores de consciência. Então, superior por quê? Porque é consciente, tá? E o tronco encefálico, cadê meu cérebro? Ó, que está representado aqui assim, no finalzinho aqui do cerebelo, tá? Que ele vai descer aqui para a medula, certo? Então, aqui é o tronco encefálico, que ele se regula, então, os sistemas corporais. Então, se eu tenho uma emoção de raiva, por exemplo, aconteceu alguma coisa, me deu raiva, eu bater com a mão na mesa, pá, soltar um palavrão, ou então falar mais alto, esbravejar alguma coisa, é essa união aí. É essa consciência de que aquela emoção que eu estou sentindo aquela situação que eu vivi é uma situação que me gerou raiva, que é uma emoção, e esse controle de bater a mesa, de gritar ou de falar um palavrão, ele é mediado, então, ali por esse tronco encefálico junto com o córtex, tá? Então, isso eu estou falando assim muito separado, gente, mas isso acontece numa fração de segundos, evidente, tá? Bom, aí então nós temos as emoções, né? As carinhas que a gente usa todos os dias. Então, o que essas emoções fazem no sistema límbico? Elas vão estimular o processo de atenção. Sem atenção, não tem memória. Sem memória, não tem aprendizado. Olha aí o link, tá?
O Antônio Damasio, ele fala isso muito bem. Ele tem a frase que ele diz: não existe, é exatamente o que ele diz, não existe aprendizado sem emoção, tá? As emoções estimulam a atenção, isso tudo acontece lá no sistema límbico que fica no meio do cérebro. Estimulam o processo de atenção. Essa atenção, ela ativa essas funções cognitivas que alguém comentou aqui no chat, que eu sinalizei, inclusive. Dentre elas, percepção, simbolismo, lógica, né? Olha aí a consciência da questão para formar o quê? Memória. E memória, quando eu tenho memória, eu tenho aprendizado. E essa minha memória, ela vai me ajudar o quê? A resolver problemas. Quem que resolve problemas? As nossas funções executivas, tá? Córtex frontal e pré-frontal, principalmente. Então, tomada de decisão, julgamento, controle inibitório, tudo isso aí são uma das funções principais desse nosso córtex espetacular, certo? Vamos lá? Deixa eu ver aqui se eu vou... Ah, aí é que tá o negócio agora. Peraí, deixa eu ver aqui o chat de novo. Eu não sei nem como é que tá meu tempo aí, gente. Mas eu me empolgo e vou embora. Deixa eu ver... Caramba, a foto da formação da banha de melina é mega didática. Parabéns, professora Cláudia, obrigada. Então, precisa acrescentar uma tatu com as glias. Pois é, você sabe que eu estava tentando, Lidiane, pensei já nisso, botar umas gliazinhas e fazer uma sinapse e umas gliazinhas no meio, mas eu acho que vai ficar muito chamativo. Eu estou pensando nisso. Falo nada, sou fã dessa Fernanda Souza, linda, beijo. Fabiane Muniz, vontade até de fazer o curso. Venha, venha, venha. Será um prazer imenso. Cláudia Araújo, principalmente nos adolescentes, controlar demais as emoções pode comprometer o aprendizado? Pode, Claudinha, pode. Pode, sim. Aí a gente já podia fazer mais para frente, aí olha eu abusada, aí uma live já voltada mais para essa questão das emoções com a saúde mental, né? Aí fica a dica. Pode sim, tá? Então, vamos fazer aí a nossa pós. Eu não falei, né? Bom, quem não me conhece, agora, claro, está me conhecendo, Cláudia Diniz, eu faço parte do corpo docente da AVM Educacional e nas pós-graduações da área de educação, né? Da neurociência pedagógica, da educação inclusiva. Nossa, gente, eu vou esquecer de alguma, psicopedagogia. Graças a Deus são tantas que eu trabalho, estou feliz por isso. E agora estamos vindo com mais uma aí de artes com o professor Perinei, né? Também maravilhosa. E depois dei uma entradinha lá no site da AVM para vocês olharem as ementas, está tudo muito detalhado, muito didático, muito legal. Então, vamos lá, gente. Agora que vem aí o negócio. Eu falei tudo isso aí para vocês, né? Isso aí é uma sinapse, certo? Olha aí está representado aí meio com umas luzinhas que está justamente demonstrando essa passagem dessa informação, desse impulso nervoso, né? E aí, como é que é o nome disso aí? Chama-se sinaptogênese. Quando é que eu tenho a sinaptogênese? Eu vou pegar tudo isso aí que eu falei anteriormente para vocês, a fisiologia, a neurofisiologia, as emoções, né? E aí eu vou ter um crescimento de sinapses. Quando eu tenho um crescimento de sinapses, eu tenho uma sinaptogênese, mas eu só tenho crescimento de sinapse quando eu aprendo alguma coisa. Seja ele um aprendizado motor, seja ele um aprendizado emocional, porque se aprende, tá? Emoção também a gente pode aprender, tanto pode porque a gente pode mudá-la, modulá-la, moldá-la, né? E aí não vem com aquela questão, tipo, eu não vou mudar para agradar ninguém, quem quiser gosta de mim do jeito que for. Se você pensa assim, vamos tentar mudar isso aí, porque você pode fazer 1000 conexões para você ser aí sim, você ser uma pessoa melhor, não é essa coisa só que a gente vê aí no Facebook, vamos ser pessoas melhores, vamos ser melhor, mas na hora da prática a coisa não acontece porque a pessoa tem esse pensamento engessado.
Então, o nosso cérebro é extremamente moldável, tá? Moldável, ele se modula, ele se molda, tá? Ele se molda a comportamentos, a emoções, então a gente consegue, né? Essa sinaptogênese, ela simboliza o quê? O que ela demonstra? Veja bem, gente, não é crescimento de neurônio, é crescimento de sinapses. Então, eu paro e penso assim, se eu tenho um cérebro que é mais estimulado, né, não vai dizer que a pessoa, porque ele é médico, ele nunca vai ter um Alzheimer. Se fosse assim, todo mundo faria medicina, ninguém morreria de Alzheimer. Não é isso que eu quero dizer, tá? Eu digo um cérebro mais através de atividade física, né? Exercício físico, muita leitura, melhor exercício para criar sinapses. Leitura. Você mexe no campo sintático, você mexe no campo semântico, você mexe no campo na prosódia. Então, é espetacular, né? A linguagem é fantástica. Então, como é que isso acontece? Formação de novas sinapses entre os neurônios, permitindo o aparecimento de novas, olha aí, novas capacidades funcionais, tá? Interação com o ambiente, perfeito, perfeito. Surgirão novas conexões, fato, né? Daí a gente pode puxar realmente até para a questão cultural, né? Se a gente muda de repente de país, já é uma outra cultura, às vezes nem precisa de país, outro estado do Brasil mesmo, a gente já vê que as culturas são diferentes, né? Então, essa interação com o ambiente, a gente aprende novas informações. Modificação das estruturas sinápticas, então é lá a quantidade dos neurotransmissores, aí, ó, a modificação nessa produção dos neurotransmissores. Então, tudo isso aí que eu falei para vocês, né, que forma, então, a questão do crescimento da sinapse, que vai formar o resultado de uma aprendizagem, a conclusão disso tudo é o quê? Aquilo que eu disse, a mágica do aprendizado. Isso é o aprendizado. O aprender é isso. Então, como é que eu vou entender um aluno com um transtorno de aprendizagem se eu não tiver pelo menos essas informações básicas que eu passei para vocês agora? Fica mais difícil. Porque eu vou olhar somente para aquele aluno, para a dificuldade que ele tem. Eu não vou conseguir entender que ali eu posso ter algum processamento. Às vezes não é lesão, não, gente. Às vezes não é patologia. É moda dizer que todo mundo é TDAH, é autista, voou um pouco, é autista, correu na sala de aula fora da hora, é TDAH, né? Bateu no amigo agressivo, com constância, tende a ser psicopata. Como é que tende a ser psicopata? Não entendo esse termo. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. O professor, que ele tem esse entendimento, ele faz, sim, toda a diferença na sua docência, seja da educação infantil ao curso de doutorado que ele esteja dando aula, certo? Então, é preciso entender. Mas eu tenho 40 alunos. É fácil falar porque eu tenho 40 alunos. E como é que eu vou olhar um por um? Eu digo que dá porque eu já tive pequenos, tá? E depois que eu tive essa visão toda, porque eu também já errei muito na minha docência, muito, até porque quando eu me formei o ensino era totalmente tradicional, então eu não tinha essa abertura, então não vou dizer que eu sempre fui mega power, super ótima lá atrás, porque a gente está todo o tempo aprendendo, né? Então eu errei muito, sim, mas eu comecei a ver e tentar acertar dentro dos meus erros, né? E como é que eu consegui isso? Que eu venho conseguindo, que eu consegui não, que eu só vou conseguir quando eu morrer, né? Se a gente pensa que já conseguiu, então é melhor não fazer mais nada. Né? Então, assim, a gente tem sempre que pensar que a gente, nesse sentido, a gente não conseguiu porque a gente precisa estudar sempre. E foi dessa maneira que eu consegui ter essa sensibilidade. Então, você consegue olhar para o outro. É você olhar para o outro. Está na moda falar de empatia, né? Mas como é que eu como é que eu falo de empatia se o meu circuito espelho, do meu neurônio espelho lá,
né? Que é a imitação, que é pela imitação, principalmente, que as crianças começam a aprender. E vou dizer mais, muitas vezes não é pela imitação do caderno, não, é da própria atitude e forma de agir daquele professor que está ali, mediando aquela aula. Porque, às vezes, ele não tem o acompanhamento em casa, né? E aí a gente já entra numa outra questão. Então, a mágica do aprendizado é exatamente essa, é criar conexões no sentido motor, andar, pular, sorrir, brincar com intuitos, brincar livremente, né? É importante, sim, ali a matemática, o português, evidente, mas que tudo seja contextualizado. É muito chato, você imagina, você dá aula para um aluno de história, você fica falando lá do Pedro Álvares Cabral, uma coisa que o menino tem 7 anos de idade. Como é que você traz isso agora? Como é que você traz isso para cá? Né? Como é que você faz sinapses novas nessa cabecinha aí de 7 anos? Algo que aconteceu em 1500. Se ele não tem nem noção do mapa do Brasil direito. Entende o que eu quero dizer? Então, quer dizer, é algo que que nós, professores, precisamos sempre buscar para poder dar para o nosso aluno. Imagina eu falando de um assunto desse, de repente, eu sei que eu não estou falando só para pessoas que entendem, né? Estou falando para leigos também. Como é que eu poderia fazer uma live dessa se eu pelo menos não mostrasse alguma coisa? Ia ser uma loucura, né? Então, a gente precisa arrumar estratégias. E, gente, vou dizer uma coisa, eu acho que agora, nessa pandemia, é onde a gente está conseguindo bastante isso, né? A gente está literalmente se virando nos 30 para tentar fazer o melhor. E o que é esse melhor? Novas conexões no cérebro do meu aluno, no cérebro da minha mãe, do meu pai, da minha filha, do meu irmão, do meu namorado, né? No cérebro do outro. E como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Através das minhas atitudes, se é algo emocional, não estou falando que ninguém muda ninguém, tá? Também não é isso. Eu digo na questão emocional. Quando a gente precisa e a gente quer, e a gente tem a metacognição, que foi o que o André ontem colocou muito bem na live dele, né? Que é a capacidade que o ser humano tem de reconhecer que ali não está bom, que ali ele precisa melhorar, que ali ele errou, né? E aí, esse ser humano que faz exatamente isso, ele consegue fazer essas modificações, essas conexões novas, essa sinaptogênese, no seu próprio cérebro. E, com isso, ele consegue melhorar, né? Ajudar o outro. E a gente tem nas mãos também um pouquinho, né, disso, né? Transformar vidas. Então, realmente, essa escola, independente de ser da creche, né, educação infantil, até lá o doutorado, o pós-doc, ela precisa ser uma escola humanizadora, como muito bem, maravilhosamente bem, diz e explica a minha amiga Marta Helves, né? E por que essa humanização? Porque a gente precisa dessa emoção. Mas não é uma emoção. Tudo precisa de um contexto. Você tem que saber onde você quer chegar. Né? Você tem que saber onde você quer chegar. O professor, muitas vezes, por falta mesmo de informação e especificamente dessas informações, ele até faz, mas ele não sabe o objetivo que ele quer atingir. Ele até atinge, muitas vezes. E quando não atinge, coitado, ele fica sem saber. Porque aí já entra na estrutura da escola, que a escola, né, nosso ensino está aí, como a gente sabe, o fiasco que está, né? Então, se a gente está aqui, nós somos, sei lá, estou olhando aqui, não sei nem se todos são professores, várias pessoas aqui tentando plantar esses neurônios novos aí, fazendo sinapses, né? E isso aí é a plasticidade cerebral, gente, tá? Então, eu acho muito legal essa imagem, porque o nosso cérebro, ele é exatamente assim. Se a gente pudesse ver isso, né? A gente veria exatamente isso aí. O nosso cérebro em pleno movimento, até mesmo quando a gente dorme. Quando a gente dorme, então,
Ele vai consolidar tudinho isso aí que a gente aprendeu hoje, nesse tempinho que a gente está junto. E as demais informações que a gente recebeu durante o dia e os outros dias também. Tá? Então, isso é a plasticidade cerebral ou plasticidade neural, que é exatamente a quantidade de sinapses que são realizadas através de um estímulo, de uma informação que se receba pela via dos sentidos, certo? Bom, eu gosto muito dessa frase, né, da Leslie Hart: ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência da mão. Eu acho essa frase espetacular. E é com ela que eu vou, né, então, encerrar. Vou deixar aí muito agradecida pelo carinho, pela atenção, né? Vou olhar agora aqui, já mais antes de terminar, vou olhar mais se tem alguma pergunta. E aí estão meus contatos, minhas redes sociais, tá? Gente, quem quiser fazer o curso, é só entrar lá, avm.edu.br, tá? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui agora. É que sobe aqui, tem um montão de gente. Brígida Bezerra, aula maravilhosa, parabéns, professora. Deixa eu ver se tem pergunta. Melhor. Deixa eu ver, gostando da live. Neurociência a favor da BNCC, diante das competências socioemocionais. Marta Helvers, isso, exatamente. Precisa pôr isso em prática. Denise Moura, magia encantadora, o cérebro e suas 1000 possibilidades de aprendente. Minutos neurônio, ter uma prática pedagógica com intencionalidade. Isso aí. Perinei, aprendendo muito com essa live maravilhosa. Um beijo, querido. Estruturar a luz capaz de esclarecer dúvidas. Fátima Alves. Quem mais? Deixa eu ver se tem pergunta. Márcio Rosário, professora amada, as aulas da senhora ativam meu sistema límbico, liberando muita dopamina na hora adrenalina. Cadê? Perdi. E serotonina, show. Um beijo, Márcio. Legal. Deixa eu ver aqui. Drica Guimarães, excelente live, meu sistema límbico hiperestimulado, emoção de prazer, aprendendo de maneira prazerosa. Obrigada. Um beijo, Drica. Gente. Pedro Schumann, boa noite. Boa noite, Pedro. Não tem nenhuma pergunta, sim. Meu amigo André, mais uma live maravilhosa, Cláudia, explicando com muita propriedade. Beijo, querido, parabéns, obrigada. Não, ainda... Maria Regina, você está dizendo que eu sou doutora da neuro... Não, ainda não, ainda estou no caminho. Obrigada, querido, um beijo. Aí. Renan Gerim, como as anfetaminas prejudicam os neurônios. Boa, Renan. Olha, não só as anfetaminas, como qualquer tipo de droga, né? Então, você imagina assim, se eu falei lá naquele slide do neurônio pré-sináptico, ele recebe um estímulo. Então, vamos dizer, ele recebe uma carga grande de anfetamina. Aquele outro terminal sináptico do neurônio pós-sináptico que vai receber essa quantidade exacerbada de anfetamina, o que vai acontecer com ele? Ele está ali para receber, talvez, às vezes, né, dentro de uma quantidade mínima, dentro de algum outro fármaco que o indivíduo possa tomar, enfim, sem ser a droga em si, usada como droga. O que vai acontecer ali? Ele simplesmente, ele não vai conseguir suportar, receber, vai se ter, então, esse desequilíbrio neuronal, né? E já li artigos científicos, eu tenho até que ver onde eu gravei no meu computador, que colocam, né, que o autor coloca, eu não consigo me lembrar agora o nome dele realmente, que esses receptores, eles ficam como se fossem entupidos pelo uso excessivo, por exemplo, no caso aí das anfetaminas, da metanfetamina, da cocaína e outras drogas ilícitas. Não, o álcool também, o cigarro, enfim, tá? Cadê?
Mariana Portila Baez, minha pergunta está mais em cima, é porque tem tanta gente aqui que vou rodando. Obrigada, Paulo César. Não sou da área, gostei da didática, obrigada. Olha, gente, eu acho que depois, se tiver pergunta aqui, eu acho que depois eu consigo responder aqui embaixo. Eu vou me informar direitinho, tá? Mas qualquer coisa vocês podem mandar aí pelo direct do Instagram, tá bom? Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, de quem já entrou e não pôde ficar, de quem também não pôde participar, porque eu sei que tem muita gente que ou está fazendo pós, ou amigos, colegas que estão dando aula também, ou estão fazendo outras lives aí, tá? Eu quero deixar um beijo muito grande para vocês. Eu quero desejar muito sucesso para a minha casa, VM Educacional. Estamos juntos, sempre, como diz lá, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, tá bom? Contem comigo. Um grande beijo a toda a equipe técnica também, que tem promovido essas lives. Amanhã nós temos uma outra, amanhã e sexta, hoje é quarta, amanhã e sexta temos mais 2 lives maravilhosas. Eu não vou lembrar agora, gente, porque é muita informação na minha cabeça, mas eu tá lá nas minhas redes sociais, eu vou repostar tudo novamente, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E vamos aí fazer coisas muito boas para a gente criar muitas conexões nervosas boas para a gente conseguir ajudar o outro, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.